Olá, tem uma curiosidade aqui que é uma curiosidade que muita gente tem, uma dúvida que muita gente tem, inclusive eu tenho, né? Por exemplo, gasolina tem prazo de validade, né? E o diesel tem um prazo de validade pré-determinado, que depois de tanto tempo você tem que trocar, jogar fora, por outro? Como é que é? Como é que é a vida útil do diesel? Não, Sérgio. Diesel nunca teve prazo de validade, tá? Nem agora e nem para trás, né? Era muito comum a gente dizer que o diesel poderia ser armazenado por um período de até 90 dias, sem maiores complicações no passado, tá? Mas desde que a gente passou a introduzir biodiesel ao diesel, né, esse prazo vem se diminuindo, né? Hoje não, a partir de 2010, quando a ANP obrigou a adição de 5% de biodiesel ao diesel, de lá para cá, a própria ANP não recomenda a armazenagem do diesel por mais do que 30 dias. Tá? Mas é uma recomendação, isso não é uma legislação. Ele não tem na especificação do produto dizendo ele vale 30 dias, ou ele vale 20, ou ele pode ficar 60 dias. Isso está mais voltado em como você armazena o produto do que os cuidados que você tem com o produto, seja no tanque do veículo, ou seja no tanque de armazenagem, etc., do que em si um prazo propriamente dito. Mas na prática ele nunca teve prazo de validade, tá? E a recomendação da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, é que ele não seja estocado por mais do que 30 dias. Tá? E por que essa preocupação toda da ANP? Porque o diesel, ele envelhece, né? E ele também pode se degradar ao longo do tempo. O envelhecer significa ele mudar, ele oxidar, ele reagir com o oxigênio que ele tem a contato, né, e ficar mais escuro. Mas isso não altera as propriedades físico-químicas dele. Mas se ele tem contato com o ar para dioxidar, ele também tem contato com o ar para absorver a umidade. E o diesel ele é um produto higroscópico, ou seja, ele tem uma afinidade em absorver a água. Tá? E quando ele absorve água, essa água, por não ser miscível ao diesel, ela acaba indo para o fundo do tanque. Então, água e sistema de injeção diesel já não se combinam, tá? Porque é material ferroso, onde a água tiver contato, ela vai oxidar, principalmente a temperaturas mais altas, que estamos falando aí em motor, que é mais quente. Tá? Então ela tem contato com água, tendo contato com ferro, oxida, e nesses motores mais novos, eletrônicos, que trabalham a alta pressão de injeção, um ponto de oxidação pode ser um ponto de atrito, e causa travamento aí de bomba ou de bico injetor, por conta de um ponto de oxidação. E outro malefício dessa água lá dentro, que eu falei que ela fica no fundo, né, é que a água é um meio propício para a proliferação de micro-organismos. Tá? Micro-organismo só se desenvolve na água, ele só consegue se desenvolver na presença de água. Tá? E ele se alimenta de diesel, ele se alimenta de hidrocarboneto. Então, se ele se alimenta desse hidrocarboneto, os dejetos deles aceleram a formação de borra. Tá? Borra, nós estamos falando daquela massa mais escura, né, que ela vai se precipitar, vai ficar no tanque, e se ela for puxada por esse sistema de injeção, né, ela vai parar, teoricamente, no filtro de combustível, né, causando aí a saturação do filtro de combustível prematuramente e tendo que haver uma substituição antes do prazo que deveria acontecer. Então esse é o problema de você deixar o diesel armazenado por um período mais longo. Ele fica parado, ele fica absorvendo essa água, né, e vai criando um meio que vai fazer com que ele se degrade num espaço relativamente curto de tempo. Aí nós estamos falando em a ANP estipula isso em 30 dias. Tá? Agora, se você mantém uma condição isenta de água, ou seja, drenar o seu tanque, ou você manter o filtro sem água, essa água não chegar no sistema de injeção, aí você consegue prolongar isso. Então, isso depende muito do seu manuseio do combustível, tá? Mas não tem prazo de validade. Não, legal lá assim, mas por exemplo, vamos dizer assim, eu fui lá e peguei um caminhão no leilão. Eu não sei quanto tempo esse caminhão está parado lá. Peguei um caminhão de leilão para trabalhar. E ele está com o tanque pela metade. E ele não tem vencimento, né, o óleo diesel. Mas o que eu tenho que fazer se eu não sei, por exemplo, quanto tem de borra lá, aquela borra toda, ela vai acabar indo para o filtro, eu tenho que tomar outros cuidados? O que se faz num caso desse? Vamos separar então a sua pergunta. A pergunta é boa, tá, Sérgio? Faz o seguinte, primeiro, se você tem, quanto mais ar tiver lá dentro, você falou que o tanque estava pela metade, quanto mais ar tem dentro desse tanque, mais exposto ele está à absorção de água e à oxidação, tá? E aí, se tiver água nesse período, você não sabe quanto período ele ficou parado lá dentro, essa água vai depositar no fundo e vai começar a proliferar os micro-organismos, que vai formar borra, etc.
Em teoria, numa drenagem bem feita, onde você abre toda a válvula de fundo e tira aquela parte mais baixa do combustível, ele deve arrastar grande parte dessa borra. Se esse caminhão tiver parado aí 2, 3 meses, 4 meses, essa borra acaba saindo quando você abre o tanque, ela é arrastada junto com o fluxo de combustível. Então vai sair a água, vai sair a borra e você interrompe esse fluxo quando parar de sair o diesel turvo. Turvo que eu falo é aquele estado mais leitoso que você não consegue enxergar. O outro lado, você vê como ele está turvo, quando ele está em estado mais leitoso. Parou de sair leitoso, mesmo que ele esteja escuro, tudo está ok, está isento de água, já não está saindo mais impureza boa, pode ser que você consiga usar, porque como eu disse, a oxidação não altera as características físico-químicas dele, deixar ele escuro. O que muda é realmente a água, a sujeira, tá? Então esse é o primeiro ponto, você fazer a drenagem. E aí você vê visualmente se é possível utilizar ou não o produto se ele tiver sem água, sem estar turvo. Aí você faz a sua analogia se é possível ou não utilizar, visualmente, porque é um período muito longo, pode ser 3 meses, pode ser 4, 5, 6, você não sabe, você pegou em leilão. Agora, para aquele que vai parar, um período aí conhecido já de 3, 4 meses, isso não é problema. Você pode sim utilizar esse produto desde que você remova esse fundo e essa borra, tá? Agora, eu vou um pouquinho atrás. Se você já sabe que você vai parar por um período mais longo, seja aí 2 meses ou 3 meses, se você já sabe que você vai parar naquele período, eu recomendo o quê? Ou você esvazia todo o tanque e não deixe nada de produto lá dentro, aí você não vai ter produto degradado, você não vai ter absorção de água, não vai ter nada. Tá? Esse seria o melhor do cenário. Agora, se você fala, não tenho dificuldade em tirar esse produto, onde armazenar, etc., a outra opção é você encher todo o tanque. Tá? Então você mantém o tanque 100% cheio, porque ele 100% cheio, chegando lá próximo do bico onde você abastece, do bocal, você não tem ar lá dentro. Então quando você ficar parado esses 3 meses ou 2 meses com o tanque cheio, a absorção de água é mínima. Então o produto não vai oxidar quase, ele não vai ter contato com o oxigênio, ele não vai absorver muita água, não vai ter formação de borra, não vai ter formação de micro-organismo. Mas mesmo assim, enchendo, é recomendável que antes de você partir, você abra um pouquinho ali, só para verificar realmente se não teve água precipitada, porque você tem, quer queira que não, você tem um mínimo espaço ainda de ar, mas a incidência é muito pequena de absorção de água, de proliferação de micro-organismos, e aí não vai ter a formação de borra. Então eu voltaria um passo atrás. Nesse caso seu do leilão, eu retiraria o fundo e analisaria visualmente o diesel se está correto depois que tirar aquele fundo. Ele deve arrastar toda a borra, desde que não seja um período de 1 ano parado, porque aí eu já não sei, é muito tempo. Mas em caso que você vai parar, a minha recomendação ainda atrás é você fazer ou deixar sem nada ou deixar 100% cheio, que você mitiga muito a degradação do combustível.